Olá, saudações a todos e a todas. É uma satisfação retomar aqui o nosso programa Grandes Pensadores do Direito, tendo a honra e a grata satisfação de receber o professor Paulo Borba Casella para fazer uma análise do nosso cenário internacional hoje com a pandemia e pós-pandemia, em especial do comércio internacional. O professor Paulo Borba Casella, que é professor titular da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Internacional, e é o coordenador do Núcleo de Direito Internacional da Escola Superior de Advocacia, e que gentilmente dispôs a se encontrar conosco aqui para falar, para fazer a sua análise, as suas considerações sobre esse momento em que o Brasil enfrenta não só uma crise sanitária, mas também alguns dilemas políticos que podem eventualmente estremecer e atrapalhar as suas relações internacionais, enfim, especiais, aquelas relações comerciais. Professor Paulo, agradecendo já antecipadamente a sua participação, a sua presença aqui conosco, a palavra é toda sua. Muito boa tarde, muito obrigado, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas. É uma satisfação estar com vocês nesse canal da Escola Superior de Advocacia e ter, como o Dr. Jorge disse, podido colaborar um pouquinho com a área do direito internacional nos cursos. A pandemia, nós temos de nos habituar a trabalhar com as ferramentas nas quais possamos contar, porque provavelmente isso vai ainda demorar bastante tempo. No contexto internacional, eu acho que seria bom fazer uma comparação com o que aconteceu durante o ano de 2019 em relação ao que estamos agora vivendo durante a pandemia. E essa situação se põe como uma primeiro o ano do governo Bolsonaro, eu acho que nós tivemos um desgaste muito grande da imagem do Brasil em três campos nos quais o Brasil tinha conseguido manter uma boa presença e consolidado a sua credibilidade em três campos que eu destacaria. Então, o Brasil nunca foi uma potência hegemônica econômica nem militar, mas o Brasil tinha conseguido, ao longo das últimas décadas, consolidar a sua presença internacional como um país que, historicamente, sempre privilegiou a solução pacífica de controvérsias, a negociação, a diplomacia. Então, essa é uma herança histórica já do tempo do Império e que foi mantida na República, e nós sempre fomos um país alinhado com o direito internacional e com a solução pacífica de controvérsias. E começamos a mudar um pouco isso com algumas posições. Outros dois campos em que o Brasil tinha mantido uma credibilidade e consolidado a sua percepção positiva pelos demais países era também no campo do direito internacional do meio ambiente. Depois da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972, o Brasil tinha se empenhado em se mostrar um parceiro confiável e sensato nessa matéria ambiental. Foi uma iniciativa bem-sucedida da diplomacia brasileira conseguir trazer para sediar no Rio de Janeiro a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A chamada Rio 92 foi um momento no qual o Brasil mostrou que era um interlocutor válido e sólido em matéria ambiental. E isso tinha se mantido com as mudanças de governos que aconteceram desde então. Aí também começou a haver turbulência. E um terceiro campo no qual o Brasil consolidou a sua visibilidade e credibilidade internacional foi exatamente na questão da proteção internacional dos direitos humanos. O Brasil tinha um registro ruim
do tempo do período militar, no qual isso tinha sido várias vezes mostrado por outros estados, que havia problemas na proteção de direitos fundamentais e, principalmente, de tratamento dispensado a opositores, e foi com uma redemocratização, o restabelecimento do Estado de Direito, com a nova Constituição e com a adesão do Brasil aos pactos de direitos civis e políticos da ONU e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os dois documentos de vocação universal são de 1966, e foi só em 1992 que o Brasil aderiu a esses dois importantes instrumentos internacionais. Foi também, nos anos 90, que o Brasil voltou a ter, ele aceita a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa aceitação da jurisdição da Corte Interamericana consolidou um patamar adicional de proteção dos direitos fundamentais. Isso se mostrou útil e necessário. Tivemos já alguns casos com a participação do Brasil, desde o caso Maria da Penha, que é a questão de violência doméstica, em que houve condenação do Brasil pela omissão em conseguir uma solução válida para o caso e a demora excessiva da tramitação no judiciário. O Brasil foi condenado e teve que se comprometer a indenizar a vítima e a tomar providências para que situações equivalentes não voltassem a acontecer. E depois do caso Maria da Penha, vários outros casos onde houve participação do Brasil, inclusive no caso da guerrilha do Araguaia, em que se pôs a discussão sobre a lei de anistia, e, mais recentemente, no caso do povo chucuru, que foi uma questão de relação do governo brasileiro com povos indígenas e a obrigação do Brasil em tomar providências para que essas violações de direitos não voltassem a acontecer. Nesses três campos, e exatamente o que o Brasil levou décadas para consolidar a sua visibilidade, a sua credibilidade, já durante o ano de 2019, nós vimos um esgarçamento, uma perda desse engajamento nesses vários campos. Começou a haver um desgaste da posição do Brasil nessas matérias onde nós tínhamos levado décadas para conseguir consolidar. Eu tive ocasião de falar sobre isso em um seminário na Universidade de São Petersburgo, em outubro, e em uma semana em 5 universidades portuguesas, depois da Rússia, em outubro também, e vários colegas russos me perguntaram o que está acontecendo no Brasil. O que está havendo no Brasil que a gente tem dificuldade em entender e reconhecer. E depois desse ano de 2020, que começa aparentemente tranquilo, e fala-se um pouquinho sobre essa nova crise começa na cidade de Wuhan, na China, com uma nova síndrome aguda respiratória, que depois mostrou ser muito pior do que a gripe suína, a gripe aviária e outras que tinham aparecido nos últimos anos. Nós nos vemos a partir do final de fevereiro, começo de março, começamos a ter maior percepção, inclusive aqui no Brasil, de que isso assumia grandes proporções e começa a se fazer comparação não com essas outras doenças respiratórias dos últimos anos, mas o paralelo passou a se fazer com a gripe espanhola de 1918 a 1920, que matou muita gente pelo mundo todo, e minha avó, que já morreu há mais de 30 anos,
que era mocinha naquela altura e que conta que morria tanta gente que passava carroça pelas ruas para recolher os corpos a cada dia que passava, porque era impossível tentar fazer um velório e um culto adequado para se despedir de quem tinha morrido na família. Então, passados 100 anos, a humanidade se vê diante de uma nova pandemia em que põe um desafio e, enquanto não existe uma vacina, e enquanto não existe medicação adequada, e ainda ontem foi o único país, além do nosso, onde se aceitava a cloroquina como uma alternativa para tratamento, o Serviço de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos declarou que a cloroquina tem muito mais efeitos colaterais perniciosos do que uma adequada capacidade de tratamento desses casos. Então, não há remédio e não há vacina ainda. Há uma corrida, inclusive, mostrando associação de esforços entre instituições e países diferentes, mas dificilmente antes em meados do ano que vem poderá ser viável ter uma vacina em funcionamento. Nesse contexto da pandemia que assola o mundo todo, nós tivemos ainda um desgaste maior da nossa imagem e da inserção do Brasil. Foi absolutamente negativo e inexplicável a atitude adotada pelo governo brasileiro e o governo federal com essa posição negacionista da Covid-19, como se esconder a gravidade da doença fosse uma solução. E nós estamos agora exatamente num contexto em que, a esses desgastes acontecidos no ano de 2019, em relação a esses campos nos quais já tivemos problemas, nós acrescentamos um desgaste ainda muito maior para a imagem e para a inserção internacional do Brasil. E essa combinação perversa na qual estamos aqui, entre um isolamento mal feito e um processo de flexibilização do isolamento, vai significar um aumento do número de casos, enquanto alguns países estão falando em tomar precauções para evitar uma segunda onda de contaminação. Nós não estamos no risco de uma segunda onda. Nós estamos na primeira onda de contaminação, ainda num ritmo ascendente de número de casos, e, ao mesmo tempo, estamos em procedimento de flexibilização. Ou seja, estamos no pior dos mundos possíveis, e isso provavelmente vai levar a um número muito elevado de casos. Não somente o que já vinha acontecendo, mas somando-se o que vem a mais por conta dessa flexibilização. Então, nesse contexto, aquelas 3 situações de desgaste que eu referia, já verificadas no ano de 2019, nós temos de acrescentar um enorme estrago feito neste ano de 2020 para a imagem e para a inserção internacional do Brasil, com uma posição absolutamente maluca e indefensável. E isso vai significar, provavelmente, situações de discriminação. Então, na medida em que os países reabram as fronteiras, pode haver discriminação com relação a brasileiros por serem nacionais de um país onde a pandemia ainda está fora de controle. Tenho recebido mensagens de colegas de diversos lugares, de diferentes países da Europa, perguntando como estão as coisas, porque as notícias que chegam do Brasil são alarmantes. E isso, infelizmente, não se pode dizer que seja injustificado. Então, para responder a essa pergunta, como a gente pode imaginar o contexto internacional durante e posteriormente à pandemia, primeiro, isso ainda vai durar bastante. E é preciso que a gente incorpore essas
condicionantes do que as pessoas brincam do novo normal. Ou seja, enquanto ainda não há tratamento, não há vacina, a única coisa sensata que se pode fazer é manter, tanto quanto possível, o isolamento social. E o isolamento social tem um custo econômico, sim, e também veio mostrar as grandes distorções que todo mundo já sabia, mas que são ainda agravadas e tornadas mais fortes no nosso Brasil. Então, as desigualdades ficam ainda mais marcadas e os vulneráveis ainda mais vulneráveis. Um colega da Universidade Estadual de Santa Cruz da Bahia, professor Clodoaldo Silva, da Anunciação, nós fizemos um artigo há uns 2 meses atrás, saiu no Le Monde Diplomatique, na edição eletrônica, e mostrando justamente como, no momento da pandemia, são os migrantes, os vulneráveis que se encontram numa situação ainda mais vulnerável. Então, essa situação expôs a desigualdade, que é flagrante, que é muito forte no Brasil, todo mundo sabe, mas ela ficou ainda mais patente e mais macabra e mostrada ainda com mais violência. De um lado, isso ensejou manifestações de solidariedade, de mobilização da sociedade civil e de empresas para ajudar, para distribuir comida, para, de alguma forma, colaborar e dar assistência. E, de outro lado, o que é ainda mais difícil de entender e explicar é não só a omissão do governo federal, mas engajadamente trabalhando contra. E isso causou perplexidade, tornou mais difícil o trabalho das administrações municipais e estaduais. Isso tem acrescentado uma sobrecarga de trabalho e de tensão para os profissionais da saúde. É absolutamente desumano o que foi feito, além de criminoso, dizer que as pessoas devem invadir hospitais de campanha e instalações de saúde para ver se os leitos estão ocupados. Isso é criminoso, isso é irresponsável e isso, ainda por cima, acrescenta um risco para quem está internado, para os profissionais de saúde e para quem queira invadir para ver o que está acontecendo. Então, essas coisas se põem num cenário internacional em que, além das dificuldades que todos os países estão enfrentando e terão de enfrentar, o Brasil parece que se pôs numa situação ainda mais complicada e indefensável. E como podemos pensar que isso venha a ser superado? Vai levar muito tempo. E vai levar muito tempo até que possamos mostrar de novo confiabilidade e credibilidade como interlocutores no contexto internacional. Essa questão do dano ambiental feito em escala nunca antes praticada, com o desmatamento e com a apropriação por alguns particulares de florestas e de espaços públicos. Então, é um bem público que está sendo destruído e apropriado por alguns indivíduos. O argumento de que há uma grande parte da propriedade fundiária brasileira reservada pela Constituição aos povos indígenas é mentirosa e é incorreta. Se as reservas indígenas previstas pela Constituição fossem totalmente implementadas, isso poderia significar alguma coisa entre 10% até 12% do território nacional. E além dos povos indígenas serem os donos do terreno e eram os donos da terra até que, nos últimos 520 anos, todos os demais vieram para cá. Eram os donos do Brasil durante milhares de anos e há uma previsão constitucional que, se cumprida, significaria alguma coisa em torno de 10% a 11% do território nacional, o que é muito menos por problemas de implementação. Enquanto dados recentes que foram levantados
cerca de 97 mil proprietários têm mais de 20% do território nacional. Então, essa desproporção é preciso ser lembrada e não pode ser esquecida. E é exatamente em relação ao dano ambiental, ao tratamento dado aos povos indígenas, que o Brasil está se colocando numa posição ainda mais difícil de defender e de argumentar. Por que isso é importante em relação à inserção internacional do Brasil? A nossa imagem fica muito ruim e está ficando pior, e também algo que levou décadas para ser negociado, que foi um grande acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Isso levou décadas. Nós tivemos uma década que terminou de negociação em 2004, quando os países, depois de tentarem negociar durante muito tempo, passados 10 anos, chegaram à conclusão: estamos de acordo que não estamos de acordo. E daí a Europa, naquele ano, teve 10 novos estados que ingressaram e, obviamente, tinha como prioridade acolher e integrar de maneira efetiva os 10 novos estados. Então, a partir de 2004, a Europa tinha outras prioridades para a sua inserção interna. E foi depois retomada essa negociação, de novo, longa, penosa e complexa, e o Brasil tem muito interesse e os demais países do Mercosul também teriam interesse. Mal se conseguiu fechar um acordo de grandes linhas, que ainda exigiria ulterior detalhamento em muitos campos. Esse acordo União Europeia-Mercosul, para quem tem acompanhado nas últimas semanas as notícias na imprensa, o parlamento da Holanda, a França e outros países já sinalizaram serem contrários à ratificação do acordo União Europeia-Mercosul, alegando expressamente as violações ambientais e o desrespeito aos povos indígenas por parte do governo brasileiro atual. Então, essas matérias não só representam um retrocesso na proteção de direitos fundamentais de grupos como os povos indígenas, mas também já se percebe terão um custo sobre os negócios e sobre a atuação internacional do Brasil. Na medida em que isso repercuta negativamente, fazendo o Brasil perder negócios no agronegócio internacional, pode ser que haja alguma mobilização desse setor, que é muito importante para a economia nacional e representa uma fatia relevante do PIB, pode haver mobilização para haver pressão para que o Brasil reverta esse tipo de medida abusiva e ilegal que vinha praticando. Mas ainda que isso venha a ser feito, estas coisas levam tempo e é preciso, aí, primeiro, estancar o desgaste e voltar atrás vai levar bastante tempo, muito mais tempo do que nós costumamos aqui dentro de casa, porque o escândalo da semana substitui o escândalo da semana anterior e a gente se esquece de pensar nos problemas em médio e longo prazo. Internacionalmente, é só nós atentarmos para o trabalho de anos que o Brasil teve entre o fim do período militar e o Brasil ter a sua credibilidade e confiabilidade como interlocutor em vários campos do direito e das relações internacionais, levou tempo e deu trabalho, e o Brasil tinha consolidado avanços em vários desses campos. E agora nós estamos numa situação de desgaste, e no ano de 2020 ainda muito maior do que acontecia já no ano de 2019. Então, para responder à pergunta, como é que eu imagino o cenário daqui para frente, eu não quero ser totalmente cético, mas me parece ser um falso otimismo
falar em um novo homem, um novo normal pós-pandemia, e que as pessoas sairão modificadas dessa crise e mais preocupadas com o seu semelhante, com o meio ambiente e com o conjunto do planeta. Eu acho que isso seria muito desejável, mas eu seriamente tenho minhas dúvidas que aconteça. Isso, tão logo cessem esses constrangimentos, essas limitações que temos de deslocamento e a falta de vida cultural, porque museus e exposições estão todos fechados, a falta de uma interação com os amigos, a falta de atividade esportiva, tudo isso abala a nossa rotina, a nossa vida de cada dia, a nossa vida enquanto grupo social, enquanto sociedade, mas se isso vai levar a mudanças no jeito de ser das pessoas e no modo como as pessoas vão interagir depois que o pior da crise dessa pandemia tiver passado, eu tenho seriamente as minhas dúvidas. Gostaria que mudanças acontecessem, mas eu acho que nós não devemos ser excessivamente otimistas. Em relação ao Brasil no cenário internacional durante e pós-pandemia, eu vejo também problemas. Esses desgastes que já aconteceram e que ainda estão em curso entre nós, provavelmente vão continuar a ter impactos sobre a nossa inserção internacional e sobre a continuação do caminho do Brasil no mundo. Isso é claro porque nós temos uma situação absolutamente inexplicável em relação à política externa brasileira. Nós tivemos sempre uma diplomacia muito responsável, com quadros qualificados e que sempre se fizeram respeitar. Esse é um ativo importante da história do Brasil, de ter construído um discurso diplomático que já começa um pouquinho antes até da independência formal, em 1822. Já quando o Brasil é criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, o Brasil foi o único país das Américas que, enquanto parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, participou do Congresso de Viena de 1814 e 1815. Nós tivemos depois, já antes da independência, havia representantes do que viria a ser o governo brasileiro negociando em Londres e em outras capitais europeias o reconhecimento da independência do Brasil, que só viria a acontecer em setembro de 1822. Então, o Brasil construiu, ao longo de, agora já quase 200 anos de vida independente, um perfil de um país alinhado com o direito internacional, com uma solução pacífica de controvérsias, com uma negociação e com a diplomacia. Neste momento, nós temos uma política externa que tem se pautado por um alinhamento automático com os Estados Unidos, no seu pior momento da história, os Estados Unidos governados por Donald Trump, e nesse alinhamento sem nenhum discernimento, sem nenhum espírito crítico. Já desde o início do século XX, o primeiro embaixador do Brasil foi Joaquim Nabuco em Washington, e era exatamente uma das diretrizes da política externa do Barão do Rio Branco, nos 10 anos em que ele foi o ministro das Relações Exteriores, de 1902 até a morte dele em 1912, ter esse fortalecimento da relação com os Estados Unidos e a criação da representação diplomática do Brasil com o nível de embaixador e ocupado por um intelectual e político de prestígio como foi Joaquim Nabuco,
era uma forma de mostrar essa credibilidade e uma imagem positiva do Brasil. Uma boa relação com os Estados Unidos é importante, obviamente, mas mesmo durante o período militar, nós nunca tivemos um alinhamento automático e nem essa subordinação que é absolutamente vergonhosa e desnecessária. Um outro exemplo de política pública que é absolutamente indefensável é que os países normalmente se alinham pela reciprocidade. Já o Kant escreveu que a reciprocidade é básica nas relações humanas. A reciprocidade é básica no direito internacional também. E, normalmente, como é que isso se manifesta? Você recebe de volta de outros países o mesmo tratamento que você dispensa. E, nessa questão, o exemplo de exigência de vistos normalmente é de parte a parte, ou seja, se exigem vistos para os meus nacionais no território de outro Estado, será também exigido o mesmo visto para o estrangeiro daquela nacionalidade que queira ingressar no Brasil. De uma maneira descabida e, eu entendo, não adequada, o Brasil unilateralmente suspende a exigência de vistos para nacionais dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, sem que esses países fizessem o mesmo em relação a nós. É vergonhoso nós nos colocarmos numa situação de inferioridade como essa. E esse é mais um exemplo de um conjunto absolutamente assustador de desmandos e de erros seríssimos cometidos pela diplomacia brasileira, especificamente pelo ministro das Relações Exteriores do atual governo. É alguém que parece que não entende qual é o papel da diplomacia, é alguém que parece que não entende qual é o papel do Brasil no mundo, é alguém que parece que não quer enxergar quanto dano esse comportamento errático e que cria constrangimentos e indisposições com aliados e parceiros tradicionais tem criado. É algo que recorrentemente tem acontecido de vários integrantes do governo ou do clã da família presidencial fazerem declarações grosseiras e provocatórias com relação à China. E é de uma estupidez absolutamente abissal você chutar a canela do maior parceiro comercial do Brasil, absolutamente sem motivo e sem qualquer razão, sem qualquer vantagem para o Brasil. Então, nós estamos num momento em que nós vemos acontecer coisas o tempo todo que é muito difícil de entender e de justificar. Esse conjunto todo tem um peso. Então, é importante a gente entender que isso tem uma carga sobre o bom humor e sobre como se sente cada um de nós em relação a um contexto em que temos os problemas que já acontecem para o mundo todo e temos alguns problemas adicionais que parece que o Brasil tem se empenhado em provocar e agravar, e isso tem um preço e vai levar tempo para ser sanado. Concretamente, como isso tem se mostrado? Desta vez, quanto oscilaram as moedas em relação ao real. Então, do começo do ano para cá, de mais de 40% a desvalorização do real em relação ao dólar e ao euro, ok, agora nos últimos dias abaixaram um pouquinho essas cotações, mas essa queda da desvalorização da moeda, a argumentação do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que isso era bom porque havia muitas empregadas domésticas indo para a Disneylândia. Eu acho que quem parece que está na Disneylândia é o ministro, que, infelizmente, esse substrato da população brasileira está mais preocupado em custear a sua sobrevivência do que em fazer viagens para parques temáticos nos Estados Unidos.
Mas não é só com relação a viagens de lazer e de turismo. Essa forte oscilação, de um lado, pode ter um efeito circunstancial benéfico para quem exporta em, em real e recebe de volta em dólar, mas tem um efeito danoso para quem precisa de insumos comprados em moeda estrangeira para agregar a um produto final nacional. E se a economia já se encontra em retração e numa situação menos favorável, esse aumento considerável da cotação das moedas estrangeiras torna ainda mais difícil operar a economia aqui. E isso tem se mostrado também como perda de espaço comercial e de negócio. Então, o Brasil está pagando caro pelos desmandos cometidos e é absolutamente surreal que, no meio da pandemia, nós tenhamos de pensar que estamos com um governo em que 2 ministros da Saúde foram demitidos, apesar de estarem tentando fazer algum trabalho, e é uma atitude de desleixo, descaso e talvez até deliberada de ter alguém que não é um profissional da área da saúde interinamente ocupando o Ministério da Saúde no meio da pandemia e no mesmo dia de ontem em que o governo dos Estados Unidos condenou e disse que não mais recomendaria o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, a reunião de imprensa de representantes do Ministério da Saúde, aumentando as hipóteses de recomendação de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para gestantes e para crianças pequenas. Então, nós estamos absolutamente na contramão da história e na contramão em relação ao mundo de uma forma insensata e que já está nos custando caro e vai continuar a custar caro. E isso tem um desgaste no curto prazo, então, como perda de investimentos. Qual é o investidor estrangeiro que vai querer colocar dinheiro num país em que nós temos o presidente da República, a cada semana, participando de atos contra o sistema democrático com o qual ele se elegeu? E quando dizem isso é absurdo, diz, não, não foi bem assim, foi só cumprimentar quem estava ali na porta do palácio e veio dizer o que pensa. Isso é absolutamente indefensável, preocupante, e no meio desses avanços e atitudes provocatórias autoritárias, as instituições têm se mantido operando, mas eu acho que está mais do que na hora de termos reações além de uma mera nota de repúdio diante dos desmandos e provocações que têm acontecido. Esses grupos pequenos, porém exaltados, são uma ameaça para as instituições, para a normalidade institucional, e é absolutamente incompreensível e injustificável que, no meio da pandemia, nós tenhamos de nos preocupar se o Estado democrático de direito, as instituições e as garantias de liberdade de expressão e de proteção de minorias estão garantidas. Isso é preocupante e tem um preço no plano interno e tem também um enorme impacto negativo no plano internacional. Essa conjuntura pela qual todos os países estão passando, parece que o Brasil está empenhado em agravar. E é exatamente nessa linha que a imprensa de hoje traz matéria de que o Brasil provavelmente estará entre os países que mais dificuldade e mais tempo terão para sua recuperação pós-pandemia. Isso por conta dessa conjugação perversa de isolamento social mal feito com uma retomada prematura de atividades e de circulação das pessoas, que pode causar
um enorme estrago também na economia. Então, não são só mais vidas humanas e mais problemas de saúde que serão causados, mas essa falta de coordenação também teve, tem e ainda terá impacto sobre a recuperação econômica. E isso é claramente uma responsabilidade do governo federal, porque há uma ausência de coordenação e uma constante provocação de situações de tensão e de desgaste em relação aos governos estaduais e municipais. Isso criou perplexidade, isso criou dúvidas, isso criou vozes discordantes no discurso, e isso tem um peso e um impacto direto no número de vítimas. E é absolutamente odioso e indefensável que, em lugar de tomar providências efetivas, se o número de vítimas está muito grande, então nós vamos começar a maquiar os números e mostrar de uma maneira mais atenuada os números de vítimas e de novos casos confirmados de contaminação a cada dia. Eu diria que sim, os números precisam ser revisados, mas eles precisam ser revisados provavelmente para mais, porque com certeza já acontece subnotificação, ou seja, os nossos números efetivos estão muito acima do que está sendo efetivamente, oficialmente registrado. O que significa que nós já temos menos do que efetivamente acontece, e a última tentativa do governo de escamotear a divulgação adequada dos dados é nessa mesma linha de uma atitude irresponsável, inconsequente e danosa para a sociedade brasileira, que todos pagamos por esses desmandos e também pelo reflexo disso para o Brasil no cenário internacional. Nós temos um peso muito grande e esse peso do Brasil se consolidou como uma potência média de viés pacífico. E o Brasil tem um legado importante que merece ser estudado e conservado, e, em vez disso, nós estamos malbaratando esse legado que gerações anteriores tiveram muito tempo e trabalho para consolidar. Essa situação do Brasil hoje é preocupante pela conjuntura da pandemia, mas isso está no mundo inteiro. E nós agravamos essa conjuntura com os desmandos do governo federal e com todas as confusões armadas em torno do conjunto da economia, da vida da sociedade. E, no meio da pandemia, nós temos de nos preocupar com ataques e provocações feitas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, contra os governos estaduais e municipais, contra os profissionais de saúde que estão sobrecarregados. Há relatos frequentes de quantos profissionais de saúde ou adoecem ou estão com uma sobrecarga tal de trabalho e de tensão que acaba por desencadear problemas de saúde física e mental. Então, num quadro em que já há dificuldades para todos, isso parece que ainda está sendo deliberadamente acirrado e agravado de uma maneira absolutamente indefensável. Então, é preocupante ver como é que esse cenário se coloca hoje, e eu sinto dizer que provavelmente isso vai se arrastar por algum tempo. Então, a situação da pandemia ainda deve se prolongar, e como fizemos mal feito o trabalho de isolamento, vai demorar mais tempo para nos recuperarmos,
e vai levar mais tempo para recuperarmos o funcionamento da economia e vai levar ainda mais tempo para nós recuperarmos a imagem do Brasil, que sofreu e está sofrendo desgastes consideráveis. E é uma pena, porque uma parte disso poderia ter sido evitado e nós temos um preço a pagar por todo esse conjunto de desmandos praticados. Eu não sei, doutor Jorge, nós poderíamos tentar achar alguma luz no fim do túnel, mas no momento eu vejo que nós temos um trabalho que é tentar nos manter vivos e sãos a cada um e tentar interagir de uma maneira que a gente possa preservar espaços de diálogo e debate, como é muito importante essa iniciativa da ESA, e eu fiquei contente em poder participar, embora o meu discurso hoje esteja um pouco menos otimista do que eu costumo ser em outras ocasiões. Agora, sim, professor, em alguns momentos é difícil ser de fato otimista, né? Eu gosto muito de uma frase do escritor Ariano Suassuna, em que ele dizia basicamente o seguinte, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser realista e esperançoso, né? O senhor nos trouxe um discurso bastante realista em relação ao cenário nebuloso que a gente vive. E o esforço que faremos agora para permanecer esperançosos, ele também acho que depende muito do desenrolar das cenas dos próximos capítulos, né? Desenrolar dos Sim. acontecimentos políticos, sanitários que nós tenhamos a partir de então. Nós já estamos caminhando aqui para cerca de 50 minutos de bate-papo, aliás, interessantíssimo. Eu queria só aproveitar esses últimos instantes para perguntá-lo sobre uma notícia que foi veiculada do grupo de estudos sobre os BRICS, né, que é presidido pelo senhor na Universidade de São Paulo, acerca de uma análise do que serão as malhas aéreas, né, o sistema de aviação após o final da pandemia. Eu queria aproveitar esse final aqui do nosso espaço para que o senhor nos expusesse, da forma que achar mais adequada, um pouco das conclusões desse trabalho, ou quem sabe talvez uma amostra grátis, né, para nos deixar com o interesse de esperar aí as próximas publicações sobre o tema. Não, muito obrigado, muito oportuno lembrar. De fato, esse é um dos setores que mais foi atingido e que vai ainda precisar de um grande esforço e de empenho dos governos, inclusive de auxílios e de estímulos econômicos para poder se recuperar. O número que eu vi há alguns dias atrás é que é uma redução da ordem de 94% do movimento de viagens aéreas, ou seja, se não parou 100%, está com um movimento que representa menos de 10% do que era antes. Então, isso já foi dito que as medidas de distanciamento, tal como têm sido anunciadas, são quase impraticáveis no setor da aviação comercial. E essa é uma malha viária internacional que é um canal de comunicação e de diálogo de grande importância, mas é também um canal onde podem circular pessoas que trazem informação, conhecimento, mas também podem trazer riscos à saúde quando fazem os seus deslocamentos. Então, com certeza, o setor de aviação e o setor de transporte aéreo terão uma grande tarefa pela frente e uma recuperação difícil e demorada. Provavelmente haverá aumento de custos e, havendo um volume menor de passageiros, esses custos terão de ser repassados para uma quantidade menor de usuários e, portanto, teremos ainda quebras e redução de linhas, de oferta de assentos nos voos, e a normalização desse setor
provavelmente será demorada e complicada. Nós temos ainda pela frente um ajuste final. Agora, esta semana, alguns países europeus começaram a reabrir as fronteiras entre eles. A Grécia, inclusive, para receber turistas, inclusive de outros continentes, não só dos países vizinhos e dos países da União Europeia. E provavelmente nós teremos, pelo menos durante alguns meses, a mais do que outros países, restrições a viajantes provenientes do Brasil em relação a outros países. E isso, infelizmente, é perfeitamente justificável, não é uma questão de discriminação, é uma questão de saúde pública. Ou seja, provavelmente terão barreiras, países nos quais a pandemia ainda está numa situação crítica ou considerada como fora de controle. Então, isso, de um lado, companhias aéreas como a Air France e a KLM, que já começavam a programar a retomada dos voos para o Brasil, essas companhias já viram os seus planos de retomada em relação às linhas que se comunicam com o Brasil frustradas e em situação de incerteza, pelo menos num primeiro momento, num curto prazo. Então, esse setor, doutor Jorge, provavelmente vai ainda sofrer bastante e ainda vai ser demorada a recuperação. Bem, eu imagino que os planos de viagens dos próximos períodos terão que ser revistos. Aliás, muitos planos terão que ser revistos em vários aspectos, professor. Eu queria agradecer, em nome da Escola Superior de Advocacia, imensamente a sua participação, por mais essa colaboração que o senhor nos traz, e registrar aqui meu agradecimento a todos que dispuserem também um pouco do seu tempo para acompanhar essa belíssima exposição feita aqui pelo professor Paulo Borba Casella, que nos ajuda a compreender muito, né, do cenário atual e do que nós podemos esperar do futuro imediatamente posterior ao término dessa pandemia. Eu agradeço a todos.